Como é bom estar na casa do Pai. Agora eu quero que você vire para quem está do teu lado de novo e diga assim: Deus age sem aparecer. Vocês vão entender já já. Bom, conta uma historinha que um homem estava no meio de uma tempestade. E a água descia. E eles começou a alagar onde ele morava. E ele era um crente fervoroso, que orava, buscava o Senhor. E ele começou a orar e falava: Senhor, para essa chuva. Para essa chuva. E a água só subindo. Quando a água estava na cintura, veio uma canoinha. Entra aqui, seu José, entra aqui que a gente vai. Não, eu estou orando, Deus vai fazer parar a chuva. E aí, a canoinha foi embora. E ele continuou orando: Senhor, para a chuva, para a chuva. De repente, veio um barco com motor e tudo, porque a água já estava aqui. E aí, vem, seu José, entra aqui. Não, eu estou orando. Deus vai parar a chuva. Quando a água já estava, ele estava com o pescoço já. Veio um helicóptero, desceu com aquelas cadeirinhas. Vamos, seu José, vamos, senão o senhor vai morrer. Ele: não, eu estou orando. Deus vai parar a chuva. Resumo da história: ele morreu, afogado. Morreu e foi para o céu, chegou no céu, encontrou São Pedro. E aí, falou: não acredito. Eu orei, pedi para Deus parar a chuva e a chuva não parou. Deus é injusto, ele não me ouviu. E aí São Pedro veio para ele e falou: nananina, não. Ele mandou a canoinha, você não quis entrar. Ele mandou o barco, você também não quis entrar. Ele mandou até um avião com cadeirinha, você não quis entrar. Você não entrou porque você não quis. Deus agiu e se moveu de várias formas. Você que não quis, você que não enxergou o manifestar de Deus na sua vida, naquela hora, naquela situação. É uma história engraçada, talvez, mas quantas vezes Deus está agindo na nossa vida e nós não enxergamos? Quantas vezes Deus tem nos provido coisas e a gente não enxerga? Às vezes você fala: Juliana, você vai falar de novo sobre a presença de Deus? Vou falar de novo, de um jeito diferente, mas eu vou. É algo que tem me incomodado no meu coração. E Deus, ele age sem aparecer. Deus não apareceu em forma na frente daquele homem e disse: entra na canoa. Não, ele mandou a canoa. Deus tem feito e mandado pessoas, talvez, ao seu lado. Tem te dado situações, lugares, muitas e muitas coisas, e você não tem enxergado. E sabe por quê? Porque Deus, ele age não de acordo com o que nós queremos. Ele age conforme o que nós precisamos. E hoje eu gostaria de refletir, então, na história de mais um personagem bíblico. Eu amo falar sobre personagens bíblicos, porque a gente se identifica muito com eles. E eu vou falar sobre Esther. Né? Nós vamos ver como Deus agiu na história de Esther, sem aparecer. Deus agiu em toda a história de Esther, sem aparecer. O livro de Esther conta a história do povo após o exílio. Quando o rei Ciro já havia autorizado que eles voltassem para Israel. Eles estavam autorizados a voltar, a viver a vida deles. Porém, muitos judeus nasceram, cresceram e se firmaram, né, fizeram as suas vidas em muitos lugares, em vários lugares longe de Israel. Isso na teologia a gente chama até de diáspora, que significa o distanciamento forçado dos hebreus de sua terra natal, Israel, em razão das invasões dos povos inimigos e, consequentemente, deixando-os dispersos em várias partes do mundo. E Esther e a sua família provavelmente era uma dessas famílias. Eles estavam ali agora em Suzã, capital da Pérsia, por volta de 400 anos antes de Cristo. Eles já estavam ali e ali eles ficaram. O livro de Esther é um dos livros mais especiais para o judeu. Não sei se você sabe disso. Mas eles celebram até os dias de hoje a festa do Purim, que é uma festa instituída no tempo de Esther. E há uma curiosidade muito importante no livro de Esther, que foi o que mais me marcou quando eu fui estudar essa história. Quantos aqui já leram todo o livro de Esther? Levanta a mão para mim. São 10 capítulos, gente. Só 10.
Leiam. Depois dessa ministração, você vai ter curiosidade de ler toda a história. Embora eu vá resumir muito, mas eu quero que você leia. Porque é um conto de fadas, é algo impactante. É algo que você fala assim, gente, Hollywood copiou a Bíblia. Hollywood, para fazer os desenhos das princesas, copiou a Bíblia. E em todos os 10 capítulos de Esther, não há nenhuma vez o nome de Deus citado. Em todo o livro de Esther, em nenhuma vez há o nome de Deus citado. Porém, em toda a história de Esther, nós vamos ver o agir de um Deus que age sem aparecer. Em toda a história, em todo o livro, a gente vai, porque esse livro ele fala sobre a providência de Deus. E quando eu fui estudar esse livro, eu falei, Senhor, mas pregar sobre a providência é algo básico, algo, né? Dá algo novo. E aí o Senhor começou a me despertar algo, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o nome de Deus em toda ela, a não ser no livro de Esther. E ele tem muitos nomes, certo? O nome de Deus tem. E eu estava pensando, e o Senhor fala muito comigo, e vem muitos pensamentos comigo quando eu deito. A hora que eu deito na cama, que eu já estudei muita coisa, o Senhor começa a formular na minha cabeça as ministrações. E eu deitei e falei, Deus, não é providência, o que eu posso falar do livro de Esther? E eu senti fortemente, olha, Deus ele age sem aparecer, porém o meu nome aparece ali de uma outra forma. E eu fiquei com isso no coração, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shammah, Deus está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E muitos outros nomes que o Senhor tem na palavra, principalmente no Antigo Testamento, né? Esses nomes. E aí eu comecei a refletir nisso, mas Deus, será que isso tem lógica? Esses nomes de Deus aparecem de alguma forma na palavra? E aí eu separei 3 tipos de nome, vocês vão entender. Mas aí eu comecei a ouvir alguns teólogos. E, irmãos, eu não sabia disso. Eu não sabia. E o Senhor falou, é como se o Senhor falava, fale dos meus nomes que não estão escritos, mas aparecem na minha ação. E aí eu ouvi esse teólogo, e o teólogo começou a mostrar que dentro do livro de Esther, os 10 capítulos, existem acróstipos. Lembra que eu preguei uma vez um salmo que era cheio de acróstipo? Acróstipo é quando uma frase, todo o início dela tem uma letra. E quando a gente junta, forma algum nome. Por exemplo, Jesus. Se a gente pôr Jesus em que em pé eu posso colocar? Jovem, esta é sua única solução. Quem não fez isso quando era jovem, né? Mas formou Jesus. E no livro de Esther existem muitos acróstipos, mas isso a gente só consegue enxergar estudando o hebraico. Então é muito complexo, eu não vou ensinar hebraico aqui. Mas aí eu fiquei assustada quando eu vi. Sabe quais são os acrósticos que aparecem no livro de Esther? Os nomes de Deus. Aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para ministrar. Eu falei, Senhor, é do Senhor mesmo. Então vamos estudar. Então hoje eu queria mostrar para você que em todos os momentos da ação de Deus, ficou explicitamente mostrado que Deus estava agindo na história, na vida de Esther. Mesmo sem aparecer. Mesmo sem aparecer. E assim é na minha, na sua vida, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, mesmo que você não esteja enxergando, o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está presente. Mas só parece às vezes que Ele está conosco, Ele sempre vai estar conosco, mas às vezes a gente fala, não está, não é possível que Deus está nessa situação, mas Ele está. Só que a primeira forma como Deus age, no livro de Esther, sem aparecer, é como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus. E aqui eu vou contar um resuminho da história para vocês entenderem. Porque na época de Esther havia um rei, o rei Xerxes ou Assuero, é a mesma pessoa. Ele era casado com uma linda rainha chamada Vasti. Ela era bonita, a Bíblia diz. E ele dá uma festa de 180 dias. Festinha pequena, não? Só de 180 dias. Porém, as festas daquela época eram para tratar politicamente, fazer, né, auxílios combinar uma nação com a outra, fazer parcerias,
alianças, enfim. Mas durou 180 dias. E aí ele abriu para todos os súditos. Todos os súditos podiam ir lá e beber à vontade. O vinho era liberado para todo mundo à vontade. Então o povo foi e diz que, num determinado momento, Assuero já estava bêbado. Ele pede para chamar a rainha. E a rainha estava com as mulheres festejando também, né? E aí eles chamam ela e ela não vai. Eu não vou. Ela desobedece. E quando ela desobedece, o rei chama os seus conselheiros, e os conselheiros falaram: o rei, o senhor tem que agir. Porque se o senhor não agir agora, toda mulher vai fazer isso com os homens, não vai obedecer mais não. E aí ele escreve um decreto, né, assina um decreto de que nunca mais a Vasti poderia estar na presença dele. Ou seja, ela não era mais a rainha dele. A partir de agora, não. E ele iria escolher uma outra mulher, uma outra pessoa para ser. E detalhe, os editais escritos naquela época não podiam ser revogados, não podia ser mudado. Disse num certo tempo que ele sentiu até saudade, mas não teve mais jeito. E aí eles então pensam: vamos pegar as mulheres mais bonitas de todo o reino, nós vamos selecionar, vamos cuidar delas, elas vão ter o tratamento de beleza por 1 ano, e depois vão se aparecer diante do rei, o senhor vai escolher uma e se casar, e ela vai ser rainha. Irmãs, 1 ano de beleza. 1 ano de cremes, óleos, spa. 1 ano. E assim foi feito. Eu vou resumir muito, viu, gente? A Esther vai, então, é uma dessas mulheres, e ela diz que ela agrada a pessoa, o servo que cuidava ali do harém, e ela então é escolhida, e ela chamava tanto atenção que ela é privilegiada, ela vai para um lugar especial, tem um tratamento especial. E aí todas elas se apresentam diante do rei. E aí eu vou ler com vocês, eu não li ainda porque nós vamos ler alguns textos, tá? Esther 2:17 diz assim: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha no lugar de Vasti. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pega uma órfã. Eu esqueci desse detalhe. Ela era órfã de pai e mãe, pobre, judia. Ela foi criada pelo primo chamado Mardoqueu. Ela seria a última escolhida aos nossos olhos, mas ela é a escolhida. E o texto vai dizer que ele se apaixona por ela. Ele se apaixonou por Esther à primeira vista. Aí eu não falo que é a história de Hollywood, a plebeia virou rainha, né? E aí a gente começa a ver a história, a gente vai ver que não houve só o poder de Deus na vida de Esther. O próprio primo dela, Mardoqueu, ele, perto do palácio ali, ele ouve 2 oficiais do rei conspirando que queriam matar o rei. E ele avisa Esther avisa o rei, e o rei é salvo. Esther 2:23 diz: depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Como Deus é soberano, e você vai entender isso. Você vai entender. Ele pega uma órfã, transforma ela em rainha. Ela que era judia. Os judeus naquela época eram considerados uma sub-raça. Eles eram discriminados, tanto que ela não pôde dizer que era judia. O primo falou: não fala que você é judia, senão você não entra no palácio. E aí ela se torna rainha. E um judeu impede a morte do rei. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Charles Spurgeon diz assim, que o livro de Esther nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Esther, uma órfã judia, foi escolhida por Deus para desempenhar um papel crucial na história de salvação do seu povo. Isso nos encoraja a confiar em Deus e a estar dispostos a sermos usados por Ele, independentemente de nossa origem ou capacidade. Irmãos, quantas e quantas vezes você questionou a Deus dizendo: o que eu estou fazendo aqui?
Por que o Senhor me mandou para este lugar? Por que eu trabalho neste lugar? Por que eu estou com essas pessoas? Quantas vezes nós questionamos, por que eu estou passando por esta situação? Quantas e quantas vezes nós precisamos entender que Deus é poderoso e Ele é soberano. Você está onde está porque é vontade do Pai. Ele te colocou ali, Ele te escolheu, Ele sabe de todas as coisas. Os planos dele são maiores do que os nossos e Ele vai te revelar. Um dia as coisas vão encaixar e você vai entender por quê. Amém? Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tinha um propósito na vida de Esther. Tinha um propósito em torná-la rainha. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Ele tem um propósito na sua circunstância. Ele tem um propósito aonde você está trabalhando. Ele tem um propósito aonde você estuda. Ele tem um propósito na sua casa, no seu lar, na sua família, onde você coloca as plantas dos seus pés. O Senhor tem um propósito para você ali. Embora às vezes a gente não enxergue. Embora às vezes a gente não entenda. Mas um dia vai fazer sentido. Mas para Esther, ela recebe essa bênção por algo muito especial. Ela foi obediente. Tudo que o tio falava, ela fazia. Tudo que o tio ordenava, ela cumpria. Ela era obediente, ela obedece, ela segue todas as orientações. E o texto vai nos dizer que todos se agradavam de Esther. Ela não era só bonita fisicamente. Ela era bonita de coração, ela era simpática, ela era amigável. Ela era aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, que todo mundo gosta de conversar. Assim era Esther. Ela era uma pessoa amável. Ela não era uma pessoa que, por ser órfã de pai e mãe, por ser pobre, judia, ficava murmurando o dia inteiro. Por que eu estou aqui? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu falo muito isso porque é verdade, a gente murmura muito. Mas não, ela não se importou com a circunstância, ela simplesmente era feliz. Ela agradava as pessoas. E a gente pode ver na história da rainha Esther que Deus colocou ela e Mardoqueu no lugar certo e na hora certa. O propósito deles estavam certos diante de Deus. E muitas vezes a gente se preocupa se o nosso caminho está certo, se não está. Isso é. E a gente precisa mesmo questionar de vez em quando. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Irmão, você está glorificando o nome de Deus, você está fazendo certo. Mas se não está, repense. Ele é soberano, irmãos. E quando nós pedimos a direção para Ele, Ele nos direciona. Se eu perguntasse aqui para vocês todos, se alguém tinha algum testemunho de ver a providência de Deus te colocando num lugar que você jamais imaginava e Deus operou maravilhas, eu tenho certeza que muitos falariam. A nossa vinda para Fernandópolis foi uma providência de Deus. Nós moramos 14 anos em Auriflama, tínhamos uma vida tranquila. Tínhamos casa própria, tínhamos a rádio, vivíamos uma vida confortável. E um dia, bora para Fernandópolis. Vendemos tudo, deixamos tudo para trás. Viemos para cá, começamos do zero. Eu já contei isso várias vezes. Eu tinha 3 empregadas em Auriflama. Quando eu vim para cá, não achava nem faxineira. Aí Deus me fez virar gente, eu brinco, né? Me fez virar mulher de verdade. Mas a nossa vida começou do zero aqui, porque Deus tinha um propósito. E hoje, depois de 7 anos, a gente começa a entender e os encaixar de Deus. No começo eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Volto para Auriflama. Mas Deus tinha um propósito. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, também vai ter. Se nós queremos ver o agir do grande El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos reconhecer que Ele é soberano, que é Ele quem conduz a nossa vida, que é Ele quem dirige os nossos passos, e é Ele que tem um propósito para mim e para você. Que Ele continua no controle, Ele está junto conosco, e Ele tem um propósito em tudo na sua vida. Mas nós vemos outro nome de Deus que não aparece, mas toda a sua ação. Jeová
Jireh. Deus proverá. Isso surge lá em Abraão, quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque. E aí, cadê o cordeiro? Não tinha. Quando ele olha, ele vê o cordeiro e ele fala, Jeová Jireh. Primeira vez que aparece essa expressão. O Deus da providência. Porque Esther e Mordecai encontrou um endemoniado no meio do caminho. Né? Igual a semana que eu falei lá, tinha a Jezabel, aqui é Amã. Amã era um ministro do rei, fazia tudo para o rei. Ele era a mão direita do rei. Só que Amã odiava os judeus, porque ele era amalequita. Ele era descendente dos amalequitas. E amalequitas e os judeus brigaram a vida inteira. Ele odiava. E aí, Mordecai era daquela pessoa que quando ele passasse, todo mundo tinha que se curvar. Todo mundo tinha que adorar ele. Ele queria poder, ele queria fama, ele queria prestígio. Mas toda vez que ele passava perto de Mordecai, o primo de Esther, não se dobrava. E um dia ele viu, ficou furioso com aquela ação de Mordecai. E aí ele então faz uma promessa que está em Esther 4, 10 a 16. Então, ela o instruiu que dissesse... Não, perdão, antes. Eu acho que eu não coloquei. Esse é depois. Eu vou contar, eu tirei esse versículo porque tinha muito versículo. Mas aí Mardoqueu não se curvava. A mãe então vai lá, olha para ele e diz assim, vê aquela reação, fica com tanto ódio que promete matar não Mardoqueu, mas todos os judeus. Ele fica com tanto ódio que ele falou, vou acabar com essa raça inteira. Ele vai até o rei, convence o rei a fazer um decreto de que em um tal dia, quase um ano depois, todos que quisessem enfrentar os judeus, podiam enfrentar, matá-los e roubar tudo que eles tinham. E os judeus tinham muitos inimigos. Ou seja, a morte estava decretada. E o rei muito bobo, né? Não, vai lá, porque ele chega para o rei e fala, olha, tem um povo aí que não te obedece, que não reverencia e tal. E aí ele então assina, dá um anel para ele de assinatura. Está lá, faz, assina. Ou seja, o decreto do povo judeu estava firmado. Amã, para você entender, é o Hitler antigo. Ele queria exterminar com todos os judeus. E aí, quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele chora. Ele vai para frente do palácio, rasga suas roupas, veste roupa de saco. E eles ficam ali lamentando. E aí ele manda um recado para Esther, dizendo, olha, Esther, está acontecendo isso. E é o que nós vamos ler então, Esther 4, 10, 16. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Porque Mardoqueu pede para que ela intercedesse junto ao povo com o rei. Fala com o rei para a gente não morrer. E aí ela fala assim para Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O povo entra em desespero, nós vamos morrer. E havia uma data marcada. Pela cronologia, os estudos, era 17 de março de 474 a.C.
A data estava marcada do genocídio, onde todos seriam mortos. E aí Esther tem um plano. Vamos orar, porque a vida dela estaria em risco. Como vocês viram, só podia ir até o rei quem ele autorizasse, porque os reis eram muito mortos desse jeito. Chegava alguém e tentava matar o rei. Então, se ela chegasse e não tivesse autorização, ela morreria, a não ser que ele estendesse o cetro e ela entrasse. E aí esses dois começam a ter um plano. E o primeiro passo que eles têm é o quê? Orar e jejuar. A primeira ação deles é orar e jejuar. Mas Esther, primeiro, quando ela manda a mensagem, olha, se eu for à presença do rei, eu posso ser morta, ela estava pensando um pouco em si. Lógico. Mas quando Mordecai diz para ela, quem sabe, não foi para isso que você foi colocada como rainha. Para salvar o seu povo. Ela então entende que agora ela tira os olhos de si mesma, olha para o seu povo e olha para a sua família. Ei, meu querido, quando você tira os olhos de você e olha para a tua casa, para a tua família, para os teus irmãos, você vai ser canal de bênção na vida deles. Deus vai usar a sua vida. E ela fala, eu vou, vamos orar e eu vou. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela já não olha mais para si. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Isso é fé, gente. Ela sabia que ela tinha 50% de chance de morrer e 50% de não morrer. É fé. E isso é agir pela fé. Ela não olha para si mesma, ela olha para uma nação inteira. E ela ora e jejua. O pastor já pregou muito sobre isso, sobre oração e jejum, o quão é importante. E nesse tempo de oração, nesse tempo de jejum, o Senhor dá instruções, estratégias para Esther, porque quando a gente lê esse texto, você vai falar, só pode ser Deus. Ela tem as instruções do Senhor e aí ela começa a agir. Quando ele fala para ela, olha, você está aí para isso. Você foi escolhida para a rainha com esse propósito, salvar o seu povo. Irmãos, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E Ele nos coloca em posições específicas, justamente para cumprir o propósito dEle em nós. Ah, Juliana, eu tenho no meu trabalho lá, meu chefe, olha, é um osso duro de roer. Talvez Deus te colocou lá, porque Ele quer te usar na vida do seu chefe. Juliane, você não sabe de nada. Eu tenho um parente que é só Jesus na causa. Deus quer te usar para falar com Ele. Deus quer te usar para ser canal de bênção. Mas como eu disse, como o nome de Deus não está no texto e a gente não enxerga, a gente também não enxerga às vezes a mão de Deus na nossa vida, nos dirigindo e nos colocando nesses lugares. Esther nos ensina a importância da identidade dela e do propósito. Ela sabia quem ela era, ela reconheceu quem ela é. Enquanto você não sabe quem você está perdido, o propósito do Senhor não vai se cumprir na sua vida. Você precisa entender quem você é. Ela sabia que ela era judia, ela era filha do Deus vivo, e Deus havia tirado ela lá da pobreza, de órfão, para colocá-la como rainha, para salvar agora o seu povo. Isso nos desafia, irmãos, a descobrirmos quem nós somos em Cristo. E que o Senhor pode nos usar para abençoar as pessoas lá fora. O Senhor pode usar as nossas vidas para salvar outras pessoas. Eu me lembrei que quando eu me converti, nós morávamos num bairro ali em Jales, e havia um ponto de droga. E quando eu me converti, apaixonada por Senhor Jesus, eu falava para todo mundo, para os drogados, para os não drogados, para todo mundo de Jesus. E um deles se converteu a Cristo, se tornou presbítero depois. Mas se fosse talvez uma outra pessoa vai dizer, eu pregar para drogado? Acha, passo bem longe. Mas Deus tinha um propósito de ter salvo minha vida, a vida da minha irmã também ali, porque nós teríamos canais para essas pessoas. Deus te colocou em lugares para você ser canal de bênção, irmão. Para você falar do nome dEle, para você testemunhar, testificar.
Há um propósito na sua vida. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos confiar no Jeová Jirê, porque Ele proverá. É Ele quem vai prover na sua vida. Falta tudo às vezes na sua vida. Ele provê. Ele é o Jeová Jirê. Basta você enxergar. Basta você orar, basta você jejuar, basta você clamar e você vai começar a perceber coisas que talvez você nunca percebeu. Mas muitas vezes, além da fé, nós precisamos deixar o Senhor nos usar no meio do processo. Se Esther tivesse só fé, mas não deixasse Deus usar ela ia ficar orando e jejuando o resto da vida e o povo ia morrer. Mas ela se colocou à disposição. Eu vou até a presença do rei. Se eu tiver que morrer, eu morra, mas eu vou à presença do rei. Quando o povo de Deus estava ameaçado de ser aniquilado, ela não escondeu a sua posição e confrontou. Ela podia ficar no palácio acomodadinha lá. Sou rainha agora, vocês morrem tudo aí, eu fico. Não, ela se colocou no lugar deles. Esther nos mostra que a coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de agir mesmo quando estamos com medo. Quando nós estamos com medo, nós precisamos agir, e isso é coragem. Ela teve coragem, ela confiou em Deus, o Deus que age sem aparecer, o Jeová Jirê. Ele provê não o que queremos, mas o que nós precisamos. Deus, Ele é lindo, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele é o Deus que provê todas as coisas. Nós devemos seguir o exemplo de Esther, estar disposto a agir corajosamente e enfrentar as injustiças desse mundo, que são muitas. E é o que a terceira característica e o terceiro nome de Deus exposto nesse texto, de uma forma oculta. Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Porque quando tudo isso acontece, Esther ora, jejua os 3 dias e ela vai até a presença do rei. Quando ela chega lá, na presença do rei, o rei estende o cetro. E ela vai até a presença. E quando ela chega, o rei diz: o que você quer, minha rainha? Se que você quiser, eu dou metade do meu reino para você. Olha como ele amava ela. Eu dou metade do meu reino. E ela: não, eu só quero dar um banquete para o Senhor. Amanhã eu vou dizer qual realmente é o objetivo de tudo isso. Mas chama Amã junto. E Amã vai ali, e eles banqueteiam, comem, bebem. E Amã sai de lá achando que ele era o cara. A rainha me chamou para um banquete, estou podendo. Ele já era egoísta, todo orgulhoso. Agora não tem para ninguém. O rei e a rainha do meu lado, não tem para ninguém. Mas eu tenho que matar esse Mordecai, esse infeliz. Porque ele não sabia que Esther era judia. Vamos matar esse povo. E ele vai para casa, se gaba e pergunta: o que a gente pode fazer? E aí o pessoal fala: constrói uma forca para Mordecai. E ele constrói uma forca com mais de 2 metros para matar Mordecai. Só que aí nesse tempo, nessa noite, olha gente, as providências. Eu amo essas histórias. O rei vai para o seu aposento real dormir. E ele tem insônia. Quem é o dono do sono? Deus. Ele tem insônia. E aí ele pede para que trouxessem o livro dos registros do rei. Lembra do livro lá no comecinho da história, onde foi registrado o ato de Mordecai? Ele pede os registros e começa a ler. E ele lê justamente a história quando Mordecai avisou que os seus servos queriam matá-lo. E aí ele pega e pergunta: a gente fez alguma coisa para Mordecai? E os seus servos dizem: não, a gente não fez nada. Mas e aí, o que a gente pode fazer? E aí ele fica pensando: tem alguém aí para me aconselhar? Falaram: tem Amã. Chamaram Amã. E aí ele começa a falar: Amã, o que eu devo fazer para honrar alguém? Mas não falou quem era. O que eu devo fazer? E Amã, na hora, achou: sou eu. Vou ser honrado agora. Vou ser honrado perante todo o reino. E Amã falou: olha, se eu fosse o Senhor, eu mandava trazer um dos mantos do rei, que o Senhor costuma usar, um cavalo
que o rei costuma montar, e que tem um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais, vai ver na história do rei, e que ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza por toda a praça da cidade sobre um cavalo do rei, e mande que o oficial proclame em alta voz para todo mundo ouvir. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Isso Amã fala para o rei fazer. E aí o rei fala, nossa, que ideia esplendorosa. É isso que eu vou fazer. E você vai ser meu oficial que vai fazer isso com Mordecai. Você vai botar o Mordecai no cavalo, botar um manto real, o cavalo real, e vai passear por todo lugar dizendo, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Como Deus é lindo! Como Deus é justiça! E aí, ele então se sente humilhado, indignado, porque ele tem que fazer, né? Ou ele morre. E aí ele vai para casa revoltado, todo chateado. E só que tinha um outro banquete, lembra? Que a rainha queria um outro banquete que Amã estivesse. E então, Esther dá o outro banquete. E aí, Esther 7, versículo 2 a 10, diz assim: E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Preste atenção. Há uma forca de mais de 20 metros, eu disse 2 é 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enfoquem-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Uau! Que história! Né? Você estava até cansadinho, né, na história até agora há pouco, né? Mas agora empolgou, né? Uau, que história! Agora, pensa comigo, como o Senhor instruiu Esther. Gente, ela foi meticulosa, ela foi paciente, ela não se enfureceu no primeiro banquete, ela não disse nada, ela preparou outro banquete, ela pegou os homens, tudo pela boca, né? Mas ali fez o banquete, tudo, fez aquela... Não falou no primeiro dia. Amã se sentiu o cara. A sua soberba subiu mais ainda, para tombo ser maior ainda. E aí Esther nos ensina a agir com sabedoria, agir com discernimento, a descansar em Deus. Você também pode confiar e dar esse passo de fé na sua vida? Já deu esse passo de fé, às vezes fazendo algo louco assim? Esther orou, jejuou e o Senhor abençoou. Irmãos, nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos ser obedientes à sua palavra. E nós precisamos sair da zona de conforto. Era muito confortável ela ficar lá no palácio.
Mas ela foi e enfrentou. Ela colocou a sua vida. Sproul disse assim, que o livro de Esther revela a soberania de Deus sobre os reis e governantes desse mundo. Ele nos lembra que, embora o mal possa parecer triunfar por um tempo, no final, a justiça prevalecerá e Deus trará a libertação para o seu povo. Amã é morto pela própria forca. Se você está olhando para o mundo aí fora, para a política do nosso país, para as guerras desse mundo e dizendo está acabado, está não. O Senhor continua no controle e a justiça será feita. Uma hora ela vai ser feita, porque o nosso Deus é o Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Amã é morto. Mas, na verdade, o propósito de Esther não era matar Amã. Era salvar o povo. E quantas vezes eu e você, nós estamos agarrados num propósito, talvez que seja uma vingança. Isso não está nos propósitos de Deus. Não foi isso para que Ele te chamou. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje que o propósito dEle é maior do que isso. É fazer você salvar a sua família. É fazer você salvar, talvez, amigos. É salvar pessoas próximas de você que não conhecem o Evangelho. Aquele que te perturba, que te azucrina. É esse que o Senhor quer que você resgate para Cristo. Aquele que mais te dá trabalho, é esse. A dor que você está passando hoje, um dia pode curar as pessoas, sabia? A circunstância que você está passando hoje, um dia pode ser bálsamo na vida de outra pessoa, pode ser testemunho, pode transformar a vida de muitas e muitas outras pessoas. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você muito maior, basta a gente enxergar. Basta a gente começar a ver Ele agir nas pequenas coisas da nossa vida. Você não está no lugar que você está por acaso. Você não casou com a pessoa que você casou por acaso. Você não tem os parentes que você tem por acaso. Deus te colocou ali para ser uma Esther. Você não está num trabalho por acaso. Deus te colocou ali porque Ele quer fazer uma Esther. Mas quantas vezes Deus nos coloca em certos lugares e a gente fica reclamando. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não suporto fulano. Eu não suporto ciclano. Eu falo com fulano nem me responde. E você? Você responde ou você também vira as costas? Irmãos, pare. Nós precisamos enxergar o propósito de Deus. Só que após a morte de Amã havia um outro problema. Porque havia o decreto que não podia ser revogado. E então o que acontece? Ele faz um outro decreto. Ele faz um decreto que todo o povo que viesse contra os judeus poderiam se defender. E para isso ele deu arma e treinou o povo. Então, quase um ano depois, quando eles foram atacados, todo o povo que veio contra os judeus foram derrotados. Todos. O povo venceu. E aí Amã até institui uma festa. A festa de Purim, para celebrar, para eles trocarem presentes e festejarem a salvação do povo judeu. Irmãos, essa história é uma poderosa demonstração, com certeza, da providência divina, em meio a circunstâncias que, aos olhos humanos, era impossível. Ela nos ensina que mesmo quando Deus parece estar silencioso, está ausente, Ele não tem o nome dEle, mas Ele continua trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ele continua guiando os eventos, protegendo o seu povo. Esther nos mostra a importância da coragem, a importância da sabedoria, do discernimento, mas acima de tudo a importância de buscar a Deus. Orar, jejuar e obedecer a palavra dEle. Por mais ameaçadora que seja a circunstância que você está passando, Ele continua agindo. Mesmo que você não está vendo. Deus age sem aparecer na história de Esther. Deus age muitas vezes na nossa história sem aparecer. Mas pelos olhos da fé nós precisamos abrir e ver. Nós precisamos confiar. Do começo ao fim, do primeiro capítulo ao 10º capítulo, eu contei a história. Deus agiu ou não agiu? Mesmo o nome dele não estando lá, Ele agiu.
Ele operou. Talvez você está passando por tanta luta, por tanto problema, está tão difícil, você não está nem enxergando Deus, não. Deus não pode estar nessa situação. Ele está, meu irmão. Ele está, e Ele está agindo sem aparecer. Talvez você não está vendo, não tem perspectiva para o seu futuro, achando que acabou. Mas é como o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: eu estou trabalhando. Eu estou escrevendo a tua história. Eu estou escrevendo a tua história, e um dia tudo vai fazer sentido. Um dia vai fazer sentido aquela pessoa que te deu tanto trabalho. Um dia vai fazer sentido porque alguém que você tanto ama está no lugar que você não queria que ele estivesse. Um dia vai fazer sentido o porquê você trabalha num lugar talvez que você não goste das pessoas. O Deus que é Rei e Senhor de todas as coisas habita em nós. E Ele traz um vestido de realeza. Ele estende o seu cetro a todos aqueles que o obedecem. A todos. Deus age sem aparecer. Talvez você não está enxergando nada, mas Deus está tecendo a sua história. Fique de pé, por favor. Amém. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se você está vivendo no meio de uma circunstância adversa, uma situação difícil. Talvez você não consiga enxergar Deus nessa situação. Eu queria que você pensasse justamente nessa situação em que talvez você não consegue enxergar a Deus. Mas Deus está nesse cenário, meu irmão. Deus está escrevendo a tua história. O Deus que age sem aparecer é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que age sem aparecer é o Jeová Jireh, é o Deus provedor. O Deus que age sem aparecer é o Jeová Tsidkenu, o Deus de toda a justiça. Não é preciso ver para crer, irmão, é preciso crer para ver. Porque onde você está, o Senhor também está. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Você não está só, Ele está agindo na sua vida, meu irmão. Como é bom saber que nunca estou só. Declare isso. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem,
Mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus. Aleluia. Mesmo quando não consigo entender, Você pode confiar. sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás. Jesus, Declare isso. Jesus. Meu irmão, o Senhor, quando estava naquela cruz, padecendo com dor, na pior de todas as circunstâncias que você pode imaginar, Ele clama ao Senhor: Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Jesus se sentiu sozinho, para eu e você nunca mais nos sentimos sozinhos. Ele se sentiu sozinho para eu e você nunca mais desconfiarmos que Ele não está presente. O nosso Deus age sem aparecer. E é por isso que nós temos que confiar nele. Porque onde nós estamos, Ele também está. Amém?